Oi, Boa Lani. noite. Boa noite. Pessoal chegando. Bom, não vou perder muito tempo, porque a gente já está, né, com 10 minutos aí, passar do horário. Então, primeiramente, deixa eu agradecer o pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do Nos Bastidores do Design Instrucional. A gente sempre com a ideia de trazer temas que fujam ali do script, né? Mas que a gente sabe que agrega para a área de educação como um todo, mas principalmente aqui para o DI, que é aquele que trabalha com esses recursos, com a área de educação, seja online, presencial, e com certeza bebe dessa fonte. Bom, meu nome é Andréia Ribeiro, eu sou da área de educação, sou DI, tenho foco muito ali na área de inovação, educação corporativa. E agora eu vou fazer minha descrição, que a gente tem algumas pessoas que assistem que são deficientes e que necessitam de alguma descrição. Eu sou negra, tenho cabelo curto, uso óculos, estou de blusa preta, estou com um fone branco na cabeça e atrás de mim tem uma parede branca, sendo que de um lado ela é um pouco vazada, né, com os buraquinhos vazados. E eu vou passar a vez agora para minha amiga Lani. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Eu sou Lani Primo, mulher branca, cabelos cacheados, hoje preso. No meu perfil, vocês vão encontrar design para experiência de aprendizagem, acessibilidade digital, design da informação, que é muito importante tanto para professores quanto designers instrucionais. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Agora a nossa... Desculpa, fala. Não, tudo bem. Bom, então agora a nossa convidada de hoje, Elisângela Valente, por favor, se apresente. Então, muito boa noite a todos. Eu sou Elisângela Valente dos Reis. Eu sou uma mulher negra de cabelos curtos. Estou com uma blusa branca. Estou com um teto branco, uma cortina amarela ao fundo. Utilizo óculos e estou com fone de ouvido, então branquinho. Não é fone de cabeça. Eu sou educadora organizacional, especialista em educação. Minha trajetória profissional vem bastante da área de educação corporativa. Então, já trabalhei bastante com a área de desenvolvimento humano, uma área que eu gosto bastante. E há alguns anos, em torno de 6 anos, venho trabalhando, então, com a educação à distância. Então, é um olhar bem bacana, né, para essa área da educação. Fiz no ano de 2020 uma especialização em design instrucional e atualmente eu trabalho como analista de educação à distância numa instituição de saúde. Então é um prazer estar aqui, agradeço às meninas pelo convite e bora lá para esse papo sobre esse tema tão bacana que é resultados na área da educação. Ótimo. Bom, gente, eu e a Lana, a gente vai aqui fazendo um bate-bola com a Elisângela de perguntas, mas, por favor, fiquem à vontade para colocar perguntas de vocês aqui no chat. A gente não vai ter aqui, só no final faz pergunta. Então, durante todo o tempo da conversa, vocês podem colocar suas perguntas, que eu, a Lani, a gente vai ler e a Elisângela responde aqui com a gente, tá bom? Bom, para começar, para abrir essa rodada, Elisângela, eu queria que você dissesse para a gente o que é uma avaliação de resultado, né, para que todo mundo ficasse na mesma página. Então, uma avaliação de resultados, quando a gente... Vamos falar um pouquinho antes, né, do processo anterior. Então, acho que é sempre importante a gente conhecer o todo, né? Quando a gente vai fazer um evento de capacitação, desenvolvimento, um treinamento, quando a gente vai fazer um curso, a gente parte de uma necessidade de aprendizagem, que geralmente ela vem através de um diagnóstico. Então, assim, trazendo
né, um pouquinho para a área que eu trabalho, que é a área da saúde. Então, para que um especialista, para que um médico, ele faça um bom tratamento do paciente, que traga um resultado, ele precisa realizar um bom diagnóstico. O diagnóstico vem através de um exame, através de investigações, através de todo um acompanhamento. Na área da educação não é diferente. A gente faz um diagnóstico para entender uma necessidade de desenvolvimento e, a partir desse diagnóstico, então, vão traçar as ações de desenvolvimento que serão realizadas. A gente vai passar por todo um processo de planejamento, um projeto, vai passar para a etapa de execução desse projeto e, posteriormente, avaliação de resultados. Essa avaliação de resultados, ela sempre vai estar atrelada com o nosso objetivo inicial, que então geralmente é sanar uma necessidade de capacitação, desenvolver uma habilidade, seja essa habilidade técnica e comportamental, e esse resultado ele vai ter que estar sempre atrelado aos objetivos estratégicos, porque quando a gente começa, aí voltamos lá atrás, quando a gente recebe o briefing do nosso projeto, a gente tem um objetivo. E aí, esse objetivo é o que lá no final eu vou querer saber o resultado. Se aquele produto que eu entreguei, se eu fui assertivo naquela entrega que eu fiz. Então, por isso, a medição dos resultados. Ótimo. Bom que a Elisângela já fez um en passant inteiro para falar de avaliação de resultado. Aí agora a gente vai só destrinchando aí cada parte. Contigo, Lani. Eu tenho aqui, não sei qual eu faço primeiro, né? Nos programas de desenvolvimento que vocês atuam, ou que você atua ou desenvolve, vocês utilizam gamificação? Se utiliza, quais são os indicadores mais utilizados, mais aplicados? Sim. Então, falando da minha experiência, da minha última experiência profissional, da minha experiência atual, dentro das capacitações, dentro dos programas que são realizados, a gamificação não é algo tão utilizado, por conta de restritivos da plataforma LMS. Então, assim, é uma coisa bem importante de trazer, porque às vezes lá no projeto, então a gente pensa em sempre querer trazer os melhores recursos, o que tem de mais avançado na questão tecnológica para envolver os nossos alunos, para engajar o nosso público-alvo. Mas a gente sempre tem que partir do princípio de quais são quais as disponibilidades que eu tenho para poder fazer essa aplicação. Então, por exemplo, hoje, né, com a plataforma que nós trabalhamos, a gamificação ela é um pouco restrita, né? Mas, falando na questão de avaliação de resultados, a gamificação ela tem que fazer parte de um processo, ela tem que fazer parte de um projeto, então ela vai ser utilizada como uma ferramenta de aprendizagem e, para tanto, os resultados obtidos, os indicadores, eles vão ser também em cima dos objetivos estratégicos, né? Sejam objetivos de aprendizagem, sejam desenvolvimento de novas competências, né? A gente pode trabalhar também com a questão dos indicadores de reação, que são aqueles indicadores, aquelas avaliações que se fazem logo após a realização da capacitação, para entender como as pessoas viram aquele recurso, aquela disponibilidade, com base no que elas estão desenvolvendo. E isso tem muita relação também com o público-alvo. A gente sempre tem que pensar qual é o público-alvo que eu estou aplicando a minha capacitação e se esse público-alvo, então, para esse público-alvo é adequado utilizar a gamificação ou que tipos de recursos. Então, as coisas elas sempre acontecem assim numa cadeia. Então, um processo, uma etapa é sempre consequência da outra. É difícil a gente avaliar uma etapa isolada, sem avaliar, né, o processo como um todo. Então, deixa eu só aproveitar. Então, não necessariamente a escolha de um método vai influenciar na definição do indicador. Não necessariamente, exato. Vai sempre depender. O indicador, ele sempre tem que estar atrelado com o objetivo.
Com o né? objetivo. A partir do objetivo, você vai fazer o desenvolvimento do projeto e com base nesse desenvolvimento do projeto, você vai analisar com base qual o seu objetivo, qual o seu público-alvo, quais são as ferramentas que você tem disponível, porque o que pode acontecer, né, como a gente costuma falar aqui na minha terra, né, aqui no sul, é o tiro sair pela culatra, porque o que acontece? A gente pensa em muita coisa, né, a gente quer, sabe, fazer pirotecnia, como a gente costuma brincar. E às vezes a gente não tem os recursos necessários para esse tanto. Então, em algum momento a gente vai ter que pensar, talvez o menos é mais de acordo com aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho menos recursos, porque a gente está falando de projetos de diversos tamanhos. Então, se eu tenho menor recurso, se eu tenho menor disponibilidade, então daqui a pouco eu vou utilizar um outro recurso e aí eu vou ter um engajamento maior, eu vou ter um resultado do meu objetivo atingido e não necessariamente precisei utilizar, né, aquele determinado recurso, a questão como foi trazida da gamificação. Sim. A gente tem uma pergunta aqui da Cirlane, que você comentou da plataforma, que não parece que não é muito adaptável para o uso da gamificação, e a Cirlane ficou curiosa, ela perguntou qual a plataforma. A plataforma é a plataforma EDX. LX? EDX. EDX. ED, isso, exato. É que o que acontece? Hoje, diversas são as plataformas ofertadas pelo mercado. Então, a gente tem duas questões. A gente tem a questão da codificação, do tipo de código que é utilizado, e temos a própria questão do LMS em si, que é do ambiente virtual de aprendizagem. Então, esses dois fatores, eles têm que estar atrelados, né, e tem que ser possível, então, fazer o desenvolvimento. Então, aí algumas plataformas, elas têm algumas restrições, ou então elas precisam ser adaptadas, elas precisam ser customizadas. Aí vai depender sempre do tipo de plataforma que você vai utilizar. Então, assim, por exemplo, jogos mais simples, vamos pensar em, por exemplo, jogo da memória, por exemplo. Vamos pegar uma coisa bem simples. É um tipo de jogo, né, um tipo de game que pode ser utilizado, né, e que a plataforma tem essa disponibilidade. Porém, né, quando a gente pensa em questão de tecnologias, a gente vai pensar em daqui a pouco alguma coisa, metaverso, enfim, algo, né, que seja que seja mais avançado tecnologicamente. E aí vai sempre depender da questão da tua plataforma, daquilo que da disponibilidade que o teu sistema vai oferecer. Certo. E eu vou até aproveitar uma coisa que você falou aí, que é que independente do teu projeto ser pequeno ou grande, é possível aplicar a avaliação de resultados. E aí eu queria pensando, então, de uma forma mais prática. Pensando em sei lá, seja um analista educacional, um DI, seja quem for, foi lá, fez um curso online. Um curso online simples sobre código de ética, por exemplo. Existe forma de aplicar a avaliação de resultado nesse formato? A gente sabe que sim. Agora, eu queria entender, se desse para a gente um exemplo de qual tipo de avaliação poderia ser aplicada em um curso como esse. Um curso online de código de ética para funcionários de uma empresa. Que aí, normalmente o objetivo é que eles saiam dali sabendo todas as regras, né, do código de ética. Para a gente conseguir entender na prática a utilização. Uhum. Então, assim, ó, o que a gente pode pensar falando em questão de código de ética? Esse código, ele vai ser aplicado na prática, tá? Então, vamos imaginar que seja um projeto de um setor de atendimento ao cliente, por exemplo, tá? E nesse setor de atendimento ao cliente, no meu diagnóstico foi identificado que algumas questões, né, questões éticas, de valores da empresa, estão sendo relatadas pelos clientes, né, como não estão sendo aplicadas, não estão sendo atingidas. E aí se definiu
essa capacitação referente ao código de ética. A gente pode fazer essa avaliação, a gente pode avaliar esse antes e esse depois. Então, os colaboradores, eles realizaram essa capacitação, então, sei lá, 100% dos colaboradores realizaram essa capacitação, e num período X eles foram avaliados e se percebeu que, por exemplo, o número de reclamações de clientes por conta de determinado item, ele diminuiu a partir dessa capacitação. Então, é uma forma de conseguir verificar esse resultado, né? Falando da questão do código de ética, mas falando ali a questão de uma forma geral de atendimento ao cliente, o colaborador, por exemplo, ele pode ter tido uma melhoria de performance com relação ao seu atendimento, por exemplo, se ele trabalha com a questão de métricas financeiras, então melhorou a sua métrica financeira com relação ao que ele tinha anterior a essa capacitação. Então, sempre pensar no resultado. E aí, volto novamente batendo lá na mesma tecla. Qual que era o objetivo? O que foi identificado nesse diagnóstico que havia como lacuna e que eu preciso sanar? Então, a minha avaliação de resultado, ela sempre vai tentar enxergar isso. Uma lacuna que eu tive num determinado momento, que foi identificada e que com aquela ação ela teve, então foi minimizada ou de repente foi sanada. Então sempre fazer essa relação, sempre voltar lá no início para poder ter, né, esse antes e depois. E é legal que você mostrou o processo todinho quando você deu essa explicação. Você falou que tem que identificar o objetivo, mas o objetivo surge a partir do problema. Que aí você falou que Sim. era o problema do atendimento. Então, o problema aconteceu e aí surge um objetivo para fazer aquele treinamento. E aí você falou da avaliação de resultado em cima desse problema. Ou seja, eu tenho que é o antes, o problema, eu vou identificar o Sim. depois, como é que ficou. E meio, aí você me corrige se eu estiver errado, você já deu um spoiler do que poderia ser o indicador, que é saber ali a reclamação Uhum. né, Sim. dos clientes no atendimento, nessa identificação do problema, né, posteriormente ao treinamento. Não é Sim, mesmo? correto. É isso aí, o indicador é sempre a métrica que você vai acompanhar num determinado prazo. Então, se vai ser de curto, médio e longo prazo. Então, assim, é definir de que forma que eu vou fazer esse acompanhamento. Então, por exemplo, se voltando lá no atendimento ao cliente, se serão aquelas escutas de qualidade, nas escutas de qualidade eu vou identificar, né, como é que foi esse atendimento, se o colaborador ele seguiu o script padrão, enfim, então sempre tem que fazer essa definição de como que vai acompanhar essa métrica. Tudo acontece a partir do problema. Não é? Verdade. Então aí a gente pode pensar que talvez o problema nem fosse um problema, né? Pois é, né? Nem é tão um problema, né? Ele te dá Nem o é tão caminho. problema, sim, exatamente. É só como que qual é a direção que a gente vai seguir, né? Isso, Lani. Essas a identificação geralmente parte do superior, né? Os setores identificam que uma performance não está sendo cumprida ou que eles desejam que algo melhor aconteça. Quando parte do próprio colaborador, como é que vocês fazem para identificar alguma Eu vou pedir necessidade licença, só um minuto. de mudar o ambiente, por exemplo, para ter um clima organizacional melhor? Como é que vocês fazem esse diagnóstico? Tá, eu acho que teve um corte ali, Lani, quando Ah, falou, tá. aí assim, eu acho que eu fui até a metade, mais ou menos, Ah, ali da tá. tua linha de raciocínio, porque tu falou que parte do superior, mas depois, assim, Ah, cortou para sim. mim e não consegui Então, entender. vem dos objetivos estratégicos, né? Sim. Para poder trabalhar com uma organicidade. Mas quando essa demanda parte dos colaboradores, em que casos há necessidade de fazer um diagnóstico, de saber se os colaboradores estão precisando
o bem-estar ou para a qualidade de vida? Como é que... Sim, te entendi. Que eu acho que é interessante de ter esse olhar, né? Sempre a questão do feedback, né? Então, assim, eu vejo uma liderança que é importante ela ter esse feedback, então ela ter esse olhar para o seu colaborador de escuta, né? De uma escuta ativa. Então, de que forma que a empresa vai fazer essa definição? Aí vai muito da questão cultural da empresa. Vão ser, por exemplo, nas avaliações de desempenho, que são semestrais, que são anuais, são em feedbacks que vão ocorrer com frequências semanais, e a partir desses feedbacks, então, a partir desses processos, a empresa, então, em algum momento, o líder, né, o gestor, ele acionar, né, o seu departamento de desenvolvimento humano, o seu departamento de qualidade, que são geralmente departamentos que trabalham juntos, né, nessas questões, e aí de poder fazer essa identificação. Talvez fazer uma aplicação de uma pesquisa de clima, então, para poder ter esse entendimento, ou daqui a pouco até pegar, assim, algum indicador que venha, por exemplo, absenteísmo, turnover, e mesmo que não seja aquele período de realização, por exemplo, da sua pesquisa de clima, então de ter esse olhar de, né, acender aquela luzinha. Opa, então está acontecendo essa situação, então partimos de um patamar lá, de um turnover X para X mais 2, então acender essa luzinha e conseguir fazer esse diagnóstico situacional, que é de uma, né, situação específica, de um departamento específico, de algum rendimento. Então, eu penso que pode ser feito dessa forma, né, tirando assim, né, que não seja algo sistêmico, que já acontece, mas que então aquele momento então de identificar, bem, a gente está precisando está tendo esse sintoma aqui, né? E aí volto lá para a questão da área da saúde. Então, por exemplo, nós temos o hábito de periodicamente, anualmente, fazer o nosso check-up, mas passou lá 5, 6 meses e eu, sei lá, senti uma dor nas costas, senti alguma coisa que está me incomodando, então buscar essa ajuda, buscar esse diagnóstico para poder, então, fazer esse tratamento e talvez agir preventivamente, ou então, né, quanto antes essa causa, né, for identificada e for tratada, né, mais assertiva vai ser a resolução do problema. Eu dei uma fugida e voltei, mas você falou uma coisa aí que faz, que faz mostrar assim, que é um dos benefícios, né, de fazer a avaliação de resultados, é agir preventivamente. Sim. Né? Você consegue enxergar o que está acontecendo e age antes de acontecer. Bom, a gente estava comentando disso, e aí comentou do exemplo lá do curso online, e falamos um pouquinho da questão dos indicadores. Agora, pensando naquele mesmo exemplo, eu queria que você dissesse para a gente assim, que tipo de indicadores a gente consegue aplicar naquele conteúdo. Você me falou da questão do indicador de atendimento, satisfação, né, do cliente no atendimento. Queria saber se tem outros que a gente consegue pensar. E, na verdade, eu queria até entender o processo que você faz para chegar nesse indicador. Por exemplo, para a gente chegar no indicador de atendimento, aí eu queria que você explicasse. Olha, para chegar assim, por que eu pensei no atendimento? Porque o atendimento, ele vai resolver tal situação. Então, imagine que seja um processo reverso para poder você pensar em cada indicador. Então, a ideia é mais ou menos dar uma diretriz, assim, para quem está vendo a gente, de como que ela identifica o que pode ser um indicador e o que não é. E aí eu vou dar um exemplo do indicador que era usado, que hoje em dia já nem se pensa mais, que são horas de treinamento. Era um indicador muito utilizado e que hoje em dia já não tem o mesmo peso, né? Porque identificou-se que não era uma informação estratégica de fato. Sim. É a questão, pegando o gancho, né, de horas de treinamento. Então, assim, essa hora de treinamento a gente pode, né, fatiar, digamos, ela em muitas outras métricas, né? Então, assim, o colaborador, ele está realizando 100 horas de treinamento, né? Tá, beleza. Eu tenho uma meta de 80, ele está realizando 100, ele está acima da meta, né? Mas
olhando isso como uma entrega, de que forma que ele está realizando as entregas, quais são as entregas que ele está realizando, né? E aí voltamos lá na questão do antes e do depois, como que ele estava entregando antes, o que que ele estava entregando antes, e o que que ele está entregando neste momento, né? No momento após a realização, então, daquele treinamento. Então, assim, é sempre entender essa situação, né? Quando eu vou fazer a aplicação de um evento, o que que eu quero com aquele evento, né? Qual é o meu objetivo, né? Então, assim, o que que eu vejo? Falar de uma forma geral, né? Aí a gente volta a bater na mesma tecla, a questão do diagnóstico e do objetivo. Quando eu tenho uma situação mais específica, eu vou avaliar aquela situação e vou tentar, e vou entender, e vou identificar de que forma que essas métricas vão acontecer, de que forma que eu vou definir, então, quais são esses indicadores. Aí, né, que nem tu falaste lá, ali a questão do atendimento. Então, a gente pode verificar como indicador, como resultado, né? As métricas de atendimento daquele colaborador. Então, no final da avaliação, no final do atendimento, quem está do outro lado faz uma avaliação a respeito do atendimento dele. Como é que está essa avaliação? O que está sendo trazido, então, nesta avaliação? Se nesse retorno está sendo trazido que porque houve demora no retorno com relação a uma dúvida, por exemplo, de um cliente, se é a questão de respostas, então, você faz uma pergunta e aquela pessoa não sabe responder ou não tem a resposta, ela precisa, então, demanda um pouco mais de tempo até encontrar essa resposta. Então, a gente sempre vai ter que vai ter que ter essa análise quantitativa e qualitativa. Se eu estou falando em questões de números, então, de resultados, né, valores, sejam eles financeiros ou questão qualitativa. Então, por exemplo, do atendimento, o atendente é mais ríspido, é alguém que não tem tanta paciência. Então, com base nisso, eu vou fazer essa identificação e aí vou fazer a análise dos resultados, né, dos meus indicadores, daquilo que eu tive como resultado, daquilo que eu estou medindo, porque o indicador nada mais é do que algo que está sendo quantificado, que está sendo medido. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, eu vou fazer análise desses indicadores para poder ter o entendimento de como tratar esse indicador. E aí, às vezes, né, a questão lá do atendimento, de que o atendente ele está mais ríspido, ele está sem paciência. Por que está acontecendo isso? Ele realizou as horas de treinamento, né, ele tem um bom nível de conhecimento, daqui a pouco pode ser uma questão além, né, fora daqueles números que a gente está medindo. Pode ser ele está fazendo muitas horas de trabalho, né, ele está com algum tipo de problema. Então, assim, o indicador por si só, ele não vai nos dizer o problema, ele vai nos direcionar. E aí, existe uma análise maior. Esse olhar é importante, né? De como que eu estou tratando aquele indicador, né? Porque o colaborador, ele não está trazendo aquele resultado que eu gostaria. Mas por quê? Aí eu tenho que ir para uma outra instância como a gente costuma dizer, destrinchar aquele indicador, entender aquele indicador, aonde que está, né, aquele problema, aquela situação. Então, é muito cíclico, né? Ele acaba que não tem eu entendo que aqui a métrica do indicador, o processo de medição de indicadores, ele não tem um começo, um meio e um fim. Ele vai ser sempre um ciclo que você vai estar contornando, então, situações diversas, né, naquele momento da medição, da análise, né, e de como que você vai trabalhar para que possa atingir esse indicador
e atingir o resultado que é sempre o objetivo. O objetivo é atingir o resultado, seja ele quantitativo, qualitativo, seja ele de capacitação. E é bom até pensar, digamos, se de repente quem está assistindo aqui a gente, eu trabalho dentro de uma empresa, fornecendo cursos, projetos de educação. Como é que eu vou fazer Sim, isso? Isso vai ser útil para você, até para você avaliar a sua performance, para você sim, entender como o seu trabalho está gerando resultado. Então, por mais que você não vá aplicar um indicador de atendimento, por exemplo, porque isso depende lá do sim, outro cliente fazer, você tem o diagnóstico na mão quando você vai montar aquele curso, né? Então, você pode, sim, além da avaliação que tem logo em seguida, que é de reação, você pode pensar também nela, você pode sugerir essas outras avaliações, né? Pode sugerir sim, possibilidades de indicadores. O mesmo acontece também para quem trabalha como freelancer. Você pode oferecer o trabalho, justamente como a Elisângela falou, já que é uma coisa cíclica, você sabe que é um conteúdo importante para o teu cliente, então já oferece aquilo junto dentro do projeto. Você, olha, eu não quero sim, só te entregar, eu quero acompanhar o resultado contigo, fazer o e aí você acompanhamento. aplica essas avaliações, né? E volta lá para assim, olha, quando tiver um problema, ou identificar alguma dificuldade, eu já vou agir em cima daquilo. Então, tipo assim, faz um projeto cíclico, né? Então, tipo assim, a avaliação de resultado não é só entender o problema, mas também é você oferecer um serviço completo, né? Você Sim, enxergar o todo, não ficar só na metade. sim. E uma coisa bem bacana, André, disso que tu falaste, é, não, tu vai oferecer, né, trazendo a questão da entrega do serviço, da entrega do trabalho, você vai fazer aquela entrega e vai mostrar para o teu cliente que tu já estás pensando na melhoria de processo dele, né? Que não significa que o trabalho que tu entregou não é satisfatório, mas a melhoria ela tem que ser contínua, né? Porque hoje o que está surtindo muito efeito, que está trazendo muito resultado, talvez não seja a mesma coisa que vai acontecer daqui a Né? 6 meses, daqui a um ano, porque o público-alvo, as pessoas, o Tudo público-alvo, muda. de uma forma geral, ele vai ser o mesmo. Serão lá os colaboradores do atendimento, mas já mudaram os profissionais, a empresa já implementou outros processos, então é sempre a aplicação da melhoria contínua. Então, acho que mediante ao cliente, né, que está recebendo, né, quem está recebendo esse produto, né, já é um ponto super positivo, né, para o profissional que está fazendo essa entrega, que não é simplesmente entregar. Meu trabalho não é quantidade, é quantidade e qualidade. Eu não quero simplesmente te entregar, mas eu quero te entregar um produto que seja de qualidade, porque aí vem toda a questão, né, do marketing, né, vem a questão do Sim, reconhecimento daquele profissional, então, quanto entrega de qualidade, daquilo que o cliente está pedindo, não somente, né, entregar, mas entregar um produto que seja de qualidade, que seja significativo e que vá agregar para o cliente, então, que está recebendo. Então, pensar ter esse penso, né, de se sim. antecipar ao problema do cliente e entregar uma solução realmente completa. E você falou uma coisa que faz super sentido, né? A gente está falando de um contexto que a gente está de um mundo bunny, onde tudo é líquido, tudo muda, tudo se transforma. Pensar em avaliação de resultados é pensar em melhoria contínua. Você está dentro do contexto que Sim, a gente vive hoje. Você sabe que as coisas mudam, então não dá só para fazer como você disse, entregar só um produto. Tem que sim, pensar no todo, né? Ter uma visão a longo prazo. Bom, sim. Aqui. Quando vocês pensam os projetos, é, incluem também autoavaliação? Que indicadores são sugeridos para se autoavaliar? Sim. A questão de autoavaliação é bem importante e eu acho que isso tem muito, penso que tem muito a ver com a cultura, né, da empresa, da qual então você está fazendo, da qual você faz parte, da qual você vai fazer, da qual vai fazer a entrega, né, desse produto, né, desse serviço, enfim, fazer essa entrega.
Então, a autoavaliação, ela é importante para a pessoa, enfim, para o profissional, ele se conhecer, porque quando eu me conheço, eu sei quais são os direcionamentos que eu tenho que dar, por exemplo, para minha carreira. Então, eu preciso ter esse entendimento, né? E também para que a organização, enfim, para que a empresa também para que tenha esse patamar de conhecimento, né? Esse comparativo do que é a autoavaliação e, por exemplo, da avaliação de um gestor. Então, as empresas utilizam muito nas questões de, por exemplo, de avaliação de desempenho, o colaborador ele faz a sua autoavaliação, o gestor ele avalia e depois essas duas avaliações, então, elas são, né, consensuais. Então, se chega a um consenso, né? Então, às vezes acontece do colaborador, por exemplo, se um exemplo, né? Eu não me acho uma pessoa, um profissional criativo. Mas aí o gestor dele pode trazer, não, mas tu és um profissional criativo porque nesse projeto tu me fizeste essa entrega, tu me trouxe essas sugestões. Então, a autoavaliação, ela ajuda nesse direcionamento, né, do profissional. Então, acho que essa questão da autoavaliação é muito mais pessoal, realmente, do que a questão de entrega, né, e eu entrega como profissional. Voltando lá para o que a Andrea falou anteriormente do profissional freelancer, de eu autoavaliar o meu trabalho, as minhas entregas, como estão sendo feitas as minhas entregas, o que eu estou entregando para o meu cliente e quais são os retornos que o meu cliente está me trazendo com relação aos produtos que eu estou entregando, para que a gente possa, né, voltar lá no ciclo da melhoria contínua. Então, os meus clientes estão me solicitando lá a questão do metaverso, por exemplo. Quero que tenham entregas relacionadas ao metaverso. Bom, eu ainda não estou dominando essa tecnologia. Eu preciso, então, né, fazer essa autoavaliação, de ter esse entendimento, quanto isso é significativo para mim enquanto profissional e quanto que isso, né, vai me ajudar no meu desenvolvimento, no meu desempenho como profissional e nas minhas entregas. Então, ter esse olhar também para si, né, para si e para o seu trabalho. E como eu falei antes, enquanto organizações, então, das organizações terem essa possibilidade, né, de fazer com que o profissional tenha esse momento de olhar para si e aí de entender como é que está o seu momento profissional, o que ele precisa melhorar, qual é o tipo de, né, o que ele precisa investir, né, para que ele possa atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, né, trazendo para a questão da carreira. Eu digo também, essa de uma forma global, mas eu digo nos programas de desenvolvimento, né? Geralmente a gente inclui algumas demandas, seriam aqueles objetivos de aprendizagem, né? O colaborador vai aprender X, vai aprender Y, e ele Sim. avaliando se ele já está bem naquele X, se ele já está bem naquele Y, ele também toma consciência do seu próprio desenvolvimento e o que ele precisa melhorar ou adiantar em determinado momento daquele curso que ele está fazendo, né? Então, sim. Eu assim, ó, sendo bem sincera contigo, eu não consigo visualizar isso, eu acho que sim, quando tu faz um processo, quando tu faz um projeto, tu vai ter aqueles objetivos de aprendizagem, né? Sempre vai ter os objetivos de aprendizagem. Mas isso eu acho que é mais uma questão de autorreflexão do colaborador do que um indicador dentro do meu projeto, um indicador de autoavaliação, né? Acho que o que a gente pode, que se utiliza bastante, né, são os indicadores, por exemplo, de quando vou fazer um curso, uma capacitação, de fazer uma avaliação dos pré-conhecimentos daquele colaborador com relação com relação a
aquele conteúdo, aquela avaliação diagnóstica, e aí ele vai fazer depois, né, na finalização, a avaliação final, para ter essa métrica de ganho essa métrica de ganho de conhecimento. Então, isso também é um indicador que a gente pode utilizar para. Aí voltamos na questão da melhoria contínua, de que aquele público-alvo, eu tenho uma avaliação, minha avaliação diagnóstica me mostrou que o grau de conhecimento é muito alto, é muito baixo. E daqui a pouco isso pode ser utilizado para fazer esse ajuste, né? Essa régua, como a gente diz, vamos nivelar um pouco mais os colaboradores, nivelar um pouco mais esse público-alvo. Aí nesse sentido, sim, né, tem razão de ser essa questão aí que tu trouxeste da autoavaliação, né, de ter esse entendimento de como que eu estava antes da capacitação e depois, né, na finalização, da questão do ganho de conhecimento. Até mais para ele criar a própria trilha de aprendizagem, né? Fazer a sua jornada de aprendizagem e se comprometer com o autodesenvolvimento. Sim, com certeza, né? Para ele ter esse entendimento de como que ele está e aí como é que vai ser esse desempenho dele, né? O que eu preciso fazer, então, né? Dentro das possibilidades que eu tenho, né, dentro dos meus objetivos, o que eu preciso fazer para atingir os meus objetivos, que talvez naquele momento meus objetivos como profissional são X, e os objetivos, né, da empresa para mim como profissional, né, são estes. Então, né, de como traçar esse caminho paralelo, digamos, para atingir, né, tanto os pessoais e profissionais. E o exemplo da avaliação de desempenho, acho que retrata bem essa ideia que a Lani estava falando, né? Que avaliou todas as competências da pessoa, identifica qual é a situação atual dela e identifica, olha, a empresa precisa, deseja que você chegue nesse nível aqui. Sim. Então, você está aqui embaixo, você tem que chegar nesse aqui em cima. E aí, como é que você vai fazer para chegar lá? Tem algumas opções. Sim. Pode fazer o curso Y, pode fazer uma imersão CIS, não sei o quê. E aí ele vai fazendo, e ele mesmo vai acompanhando, né? Sim, vai acompanhando, a aprendizagem dele. Sim, correto. Agora tem uma outra coisa que eu lembrei quando você estava falando. Eu estou fazendo uns grupos focais essa semana, e aí teve uma situação que eu vou transportar para um outro exemplo para poder falar. A avaliação de resultados também ajuda muito na questão de otimizar o tempo e o dinheiro gasto. Sim. Porque, por exemplo, você estava falando aí, falou assim, a pessoa fez fez lá o curso lá do Código de Ética. E aí, depois de 3, 4, 5 meses, o problema continua persistindo, não mudou. E aí, o que a empresa faz? Ela não fez nenhuma avaliação de resultado, não tem nenhum indicador, nada, ela simplesmente fala, vamos aplicar o curso de novo, porque o pessoal não está sabendo. Aí tira todo mundo, aplica aquele curso de novo. Imagina que ele tem, sei lá, são 2 dias de treinamento. Aí aplica tudo de novo. E volta, o problema fica persistindo, fica naquilo ali cíclico. E às vezes, quando você faz uma avaliação, que você entende qual é o problema, a questão não é o código de ética. Às vezes é o que você falou, é a análise maior, né? Sei lá, de repente a pessoa... Não sei, o tempo de ligação está ficando muito grande e aí o cliente acaba desligando. Então, quando você faz essa avaliação, pensa em indicadores, você identifica o problema e aí, tu não gasta nem tempo de refazer aquele treinamento. Tu não gasta dinheiro em aplicar tudo de novo e você vai no ponto. Você, a ligação está demorando muito tempo, então ok. Então a gente vai falar só sobre isso aqui, tempo de ligação. E eu lembrei disso agora porque em um grupo focal que eu fiz, um gerente, ele reclamou justamente disso, né? Que não tem essa avaliação de resultado pela empresa e aí acaba que todo mundo é retirado para fazer um treinamento tudo de novo, ao invés de identificar qual é o gap deles. Sim, exatamente. E aí trazendo, eu sempre gosto de trabalhar assim com exemplos práticos e às vezes a gente sai da caixa, né? Com essa questão.
É muito, isso que tu falou me remete muito assim à questão novamente da saúde, né? Então eu fiz uma bateria de exames e chegou e aí eu tava com, sei lá, um problema de estômago, uma gastrite, aí eu tomei aquele medicamento. Beleza, a pessoa tomou aquele medicamento, só que passou aquela dor, nunca mais eu voltei no médico. Aí passa um tempo depois, 4, 5, 6 meses, voltou novamente a dor no estômago. Ah, é gastrite, eu vou tomar o remédio da gastrite. E muitas vezes não era, porque eu não voltei lá para Isso. fazer esse acompanhamento. Então, não, eu fiz o tratamento que era para ser feito, né? Eu tomei a medicação, eu apliquei o treinamento, todas as pessoas foram. Eu tive 100% então de colaboradores treinados. Mas depois eu não continuei fazendo aquele acompanhamento. Então, é muito isso, é o acompanhamento e ele tem que ser realmente contínuo, porque senão vai ser algo que vai ser tratado naquele momento e aí depois foi esquecido, ficou ali dentro da gaveta. Daqui a pouco o problema vai voltar a acontecer, mas talvez agora me fugiu a palavra, mas a consequência foi a mesma, mas a causa Uhum. não foi a mesma, a consequência é aquela ali, mas a causa pode ser totalmente diferente. Então, por isso que tem que ter esses direcionadores, né? E aí, por isso, é a avaliação constante dos indicadores, para ter esse entendimento do que realmente está acontecendo e como atuar naquele problema, naquela situação. Foi perfeita essa analogia da saúde. Tá. Minha pergunta agora. A gente pode pensar a avaliação de resultados como um retorno da aprendizagem, no sentido de você aprende algo com os resultados, né? Você lê aqueles resultados, você entende algo dali, né? E aí você planeja novas ações. Então, pensando nesse processo, que é um ciclo, né? Que você mesmo falou, é um ciclo. Em que momento o profissional deve parar e pensar no que ele quer avaliar e como ele define o que ele quer avaliar? Qual o momento do projeto que ele para? Ok, agora o que eu quero avaliar e de que forma que eu vou avaliar isso? Uhum. Então, acho que o processo, o projeto, ele vai sempre ter esse começo, esse meio e esse fim, né? Deixa eu só até acrescentar mais uma pergunta. Essa avaliação, eu posso, já que é um ciclo, eu posso definir uma avaliação agora e aí no segundo ciclo eu mudo a avaliação, mudo o indicador ou eu tenho que se manter o mesmo? Na verdade, assim, tu não precisa necessariamente. Via de regra, tu vai fazer o acompanhamento de alguns indicadores, certo? E aí, tu vai fazer a avaliação desses indicadores, vai fazer a análise desses indicadores, né? Quando que é o momento de tu definir que tu pode continuar avaliando estes mesmos indicadores, ou se tu precisa fazer a mudança de indicadores, né? O que precisa... Esse indicador aqui que eu estou medindo, talvez ele não está me dando o resultado daquilo que eu quero, daquilo que eu quero realmente saber, né? Então vai ter que ter esse, digamos assim, vocês não posso chamar de um pós-diagnóstico, digamos assim, vai ter que, naquele momento, quem sabe refazer o teu diagnóstico para entender o que tu tá precisando, aonde que tá aquele problema, aonde que tu vai precisar focar. Então, assim, o processo, tu vai fazer esse planejamento, tu vai fazer essa aplicação, né? Mas se no final do processo tu entendeu que aquela aplicação não trouxe o retorno, e aí o retorno é no sentido assim, não é no retorno financeiro, mas não é o retorno daquilo que tu precisava saber, tu vai ter que realmente voltar lá no teu planejamento, não vai precisar planejar novamente todo o teu processo de capacitação, mas o teu processo de avaliação. Eu estou avaliando isso aqui, mas eu não tô conseguindo chegar, porque eu estou acompanhando o resultado, eu estou trabalhando naquele indicador, né, fazendo as ações de melhoria, mas o meu processo ele não está atingindo o resultado. Então, vou ter que ter esse olhar
né? Aonde que eu posso modificar? O que que eu vou poder novamente avaliar, né? Para esse processo de mudança de indicador, né? O que a gente não pode, assim, não é que não possa, né? Tu precisa seguir aquele ciclo, né? Para poder ter esse entendimento e, né, daqui a pouco começar lá nas perguntinhas, né? Lá nos 5 porquês, né? O que fazer, como fazer, o que fazer, qual é o meu objetivo com isso aqui, qual é o resultado que eu quero atingir, o que que eu quero descobrir aqui. Então, apliquei o código de ética, né? Revi a questão lá de sistema, daqui a pouco que meu sistema estava demorado, não estava dando retorno para o cliente no tempo satisfatório, né? E ainda assim, o meu resultado, a minha métrica lá com o meu cliente ainda está um pouquinho baixa. Então, vamos ter que olhar de novo, né? Aplicar, girar de novo esse PDCA, né? Porque eu costumo dizer, PDCA é uma coisa que eu aprendi lá há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar. Não vou falar quanto tempo, senão o povo vai descobrir que idade. Todas nós, fica tranquila. Mas é algo que a gente sempre tem, né? Que voltar lá, girar o PDCA e ter esse entendimento de aonde que precisa mexer no processo para que realmente eu possa ter os resultados ali que eu estou buscando. Em que momento você vai fazer um projeto, iniciou o projeto? Em que momento que você define quais são as avaliações que você vai aplicar? No momento do planejamento, né? Porque o meu projeto ele sempre vai começar com o briefing de um produto que o meu cliente quer, de uma necessidade que o cliente tem. Então, eu vou entender, né, essa necessidade e a partir disso eu vou começar a traçar as ações, fazer o planejamento de como que esse projeto será executado e o que eu vou fazer de medição, né? Eu não vou chegar lá no final do projeto e definir quais são os resultados que eu vou medir, não. Eu já tenho que pensar que quando eu fizer a entrega desse projeto, quando esse projeto finalizar, eu vou fazer a verificação, eu vou fazer a medição desses resultados aqui, baseado, aí voltamos lá no início, na questão dos meus objetivos. Então, vou definir dentro dessa etapa de processo, dentro dessa etapa de planejamento, né, o que eu vou medir, o que eu quero enxergar com aquilo ali, com aquele projeto que eu tô entregando, o que eu quero enxergar lá, o que eu quero enxergar lá no final. Né? Então, aí agora eu vou fazer assim, eu vou sair um pouquinho da área da saúde e vou ir para a área da construção civil. Então, a gente está construindo uma casa. O meu projeto é a construção, a execução de uma casa. Como que eu vou medir se eu fui assertivo? Como que eu vou medir o resultado? Então, eu tenho um planejamento de tempo, então, em quanto tempo eu entreguei essa obra? Né? Foi satisfatória? Eu entreguei da forma como o cliente deseja? Foram entregues as cores? Né? Essa obra passou pela vistoria, ela foi aprovada? Então, isso eu tenho que pensar, não posso chegar lá no final, quando eu vou entregar para o meu cliente e pensar, mas eu precisava fazer a entrega de um jardim e eu não fiz, cadê o meu jardim? Chegar lá no checklist, né? A minha entrega, eu tinha que entregar um jardim e não tinha um jardim. E eu tinha que ter planejado isso lá. Então, esse processo, né? O que eu vou entregar? A avaliação do resultado nada mais é do que a entrega que eu estou fazendo. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou verificar essa entrega? Então, durante o planejamento, a gente vai definir, né, de que forma que a gente vai fazer essa avaliação. E aí eu destaco aqui a importância da reunião de briefing, que é quando você tem ali o diagnóstico junto com o seu cliente e tal. E se essa reunião de briefing não for, que a gente até já comentou aqui em outras livecasts também, se não for bem feita, você não consegue tirar essas informações e aí vai cair no que você falou. Vai acabar fazendo lá no final, na hora da entrega, que vai pensar nas avaliações. Isso, e aí isso que tu falou me remeteu a uma coisa bem importante, né? Tão importante quanto
o briefing é o acompanhamento, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito, a gente trabalha muito com a questão de metodologias ágeis, né? Com sprints de projetos, de acompanhamentos. Então, assim, como é que vai acontecer esse acompanhamento? Então, não posso, né, falando da questão de reuniões, eu tenho a reunião de briefing e depois a próxima reunião vai ser a entrega do projeto do meu cliente. Não, eu tenho que ter esse acompanhamento. Qual é o time, né? Qual é esse time que vai ser definido desse acompanhamento, né? Do cliente poder ter essa ideia de como é que estão acontecendo, então, as minhas entregas, né? Porque primeiro o cliente vai te fazer essa entrega desse briefing, e aí posteriormente tu vai fazer a apresentação do projeto para ele. E ele que vai dar o ok, ele que vai aprovar esse projeto. Então esse acompanhamento, ele tem que ser constante, né, para que a gente saiba que tá seguindo no caminho correto. Não pode se deixar realmente lá para o final. Tem que ter etapas de entregas e de acompanhamento. Aliás, essa parte de sprint, de metodologias ágeis, ainda vai render uma outra livecast, com certeza. Certamente, é algo que tem muito aí para falar. Então, aproveitando que você falou do PDCA, já falou aí dos métodos ágeis, né? O que você sugere para os designers instrucionais se apropriarem, quem ainda não começou, né? Aprender a transformar um indicador, que eles são quantitativos, né? são mais qualitativos. Que competências o design institucional precisa para lidar bem com os indicadores? Uhum. Então, assim, o que eu vejo como bem importante, tá? A questão, assim, de se apropriar, né, de métricas, né, de como fazer as medições. Algo bem importante, né, que ajuda bastante também, são softwares de acompanhamento de projetos também que te dão, né, que te dão, que são ferramentas que te ajudam a fazer esse acompanhamento, né? Eu gosto bastante da questão da metodologia 6Ds, né? Então a metodologia 6Ds é bem importante para ter esse norte, e aí a gente começa desde o início, né? Da questão do que entregar, como entregar, né? Como fazer esse acompanhamento. A questão das metodologias ágeis, então, é importante de ter conhecimento, e o design thinking também, que é bem bacana, de fazer esse acompanhamento. Então, assim, é bastante coisa, né, para quem está começando, assim, mas a gente tem cada vez mais plataformas de capacitações que são gratuitas, né, que oferecem, então, capacitações de bastante qualidade, que são gratuitas, tem algumas que são pagas, mas que são com valores, então, bem acessíveis, né, então trabalhar assim, nesse sentido. Acho que isso agrega bastante, né, não significa que, né, quem está começando o design institucional terminou a live, já tem que ir para, né, as plataformas, caçar curso, procurar. Não, né? Entenda ali o seu momento de carreira, né? Como é que você está, né? Vai descobrindo assim entendendo, se apropriando das metodologias e o que faz mais sentido para ti naquele momento, né? A gente vive assim na era da informação, em que tem assim uma enxurrada de coisas, mas não significa que a gente precisa, né, pegar tudo e, né, sair, né, como a gente diz aqui na minha terra, bem louco sem chapéu, fazendo tudo que aparece. Não, vai olhando aí, vai vendo o que é importante, né? Mas essa parte da metodologia 6Ds é bem bacana, né? Vou só repetir aqui para quem não anotou: Design Thinking, 6D, métodos ágeis. Teve mais algum? Perdi? E eu comentei a respeito dos softwares de gestão de projetos. Tem alguns que são gratuitos, né? Que podem ser, tem versões gratuitas, então às vezes tem aquelas versões de demonstração também, que pode utilizar por um tempo
para ter esse entendimento, porque faz, né, todo esse acompanhamento ali dos projetos. Eu diria até que para quem está começando, de repente, para assim, não vou conseguir entender tudo isso, é muita informação, começa com o mínimo. Se você fizer as lições aprendidas do projeto, você já começa a entender o raciocínio, né? Uma coisa Sim, simples. Só em você anotar, você, sei lá, já fez 2 projetos de curso online e você passa do tempo, você planeja um cronograma e você acaba entregando com mais tempo, ou tem sim. muitos ajustes. Então você sabe que alguma coisa está engargalado ali nesse processo. Então, para e escreve. O que eu aprendi? Quais foram os erros? Então, se você começar com esse básico, né, das lições aprendidas, você já começa a entender o raciocínio da avaliação e aí tu vai espontaneamente procurar para entender mais. E aí tu já tem anotado aí o que a Elisângela falou, né? Da onde ir, então tu já vai beber dessa fonte. Verdade. Gurias, eu quero pedir um minutinho aqui para agradecer o pessoal que está passando aqui na live, né? Então agora são várias pessoas aqui que eu já vi dando seu oi, dando seu boa Sim. noite. Então a todos, né, os amigos, parceiros, colegas de trabalho, muito obrigada. Professor Cássio Ferraz, então, que apareceu aqui, é um mentor maravilhoso que eu tive a oportunidade de trabalhar e que me ensinou muito e que eu aprendo muito com ele, então muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, assim, muito feliz em tê-los aqui, as gurias agradecer mais uma vez pelo convite. Imagina. Bom, acabou que o papo rendeu tanto aqui que eu até esqueci de avisar que a gente já estava chegando no final. Já tá chegando no final. Né? Agora que eu olhei aqui, você opa, já está passando das 9. Mas eu tenho mais uma pergunta, hein? Vai, pode dizer. Então, já vou avisar. Quem quiser deixar alguma pergunta aqui, já pode deixar a pergunta. A gente está partindo para a última aqui da Lani, mas se alguém quiser perguntar, a gente faz a pergunta para a Elisângela. E vou aproveitar também aqui o momento para agradecer todo mundo que passou aqui. Vi que a Lília participou bastante, a Cirlane que fez pergunta, o professor Cássio, muita gente passou por aqui. E agradeço a todos também a presença. Muito obrigada, e a gente, né, fica à disposição nas redes sociais, então eu aqui no Instagram. Calma que tem mais uma pergunta, não se despede ainda não. Mas também se despede não, calma, lá no LinkedIn, segue lá, manda lá conexão, networking. Então, Elisângela, vai, Lani. Você tem visto critérios e indicadores de inclusão? Critérios de indicadores de inclusão. Eu tenho trabalhado, me apropriado dessa pauta e que eu tenho acompanhado é que cada vez mais as organizações estão trabalhando com essa pauta, né, de indicadores de inclusão, porque se tem projetos, né, então de inclusão, então se tem números, tem cotas, inclusive, né, legais, com relação à questão da inclusão, mas como que estão, né, esses profissionais dentro das organizações? Porque a questão da inclusão não é simplesmente você ter as pessoas para, né, para estarem no papel, para serem métricas, mas de que forma que essas pessoas, então esses profissionais, eles estão se desenvolvendo, o que as empresas estão, por sua vez, fazendo para o desenvolvimento desses profissionais. Então é uma temática que tem crescido bastante e que realmente as empresas, né, que eu acompanho, enfim, e tenho feito bastante networking nessa questão de diversidade, de inclusão, de que realmente esses indicadores eles estão sendo trabalhados e as empresas também estão no processo de entendimento de como trabalhar esses indicadores, né? Então é algo aí que a gente tem muito a aprender e aplicar também, né? De que forma fazer isso de uma maneira assertiva, porque não se pode, né, colocar tudo
uma mesma bacia, como a gente costuma dizer, então de ter esse olhar, né, de como acompanhar esses indicadores e principalmente de como tratar esses indicadores, né? Porque medir, né, é o mais fácil, digamos assim, dentro do processo, mas a tratativa, né? A tratativa de como será aplicado, então aí é que faz a diferença. Mas sim, as empresas estão trabalhando bastante com isso e acho que estão engatinhando nesse processo, mas ele está sim acontecendo. Deixa eu até fazer uma pergunta para vocês duas, e aí é pergunta de curiosidade mesmo. Por exemplo, eu estava analisando o resultado de uma pesquisa que foi aplicada com 3.000 funcionários de uma empresa. E apenas um disse que era, por favor, Lani, me corrija se eu falar a palavra errada, é mononuclear. Acho que não é mononuclear. Acho que tem enxerga só isso, mononuclear. Eu não tirei nuclear. Monocular. E aí ele estava falando que era uma pesquisa qual e quant, né? Tinha algumas perguntas abertas. E aí ele estava falando da dificuldade dele de fazer treinamento, porque imagino eu que o treinamento não tinha essa questão da letra maior e tudo mais. Da E aí acessibilidade. a pessoa não conseguia fazer o treinamento, ela não conseguia ler. Uhum. E aí, então, você falando agora me fez pensar, num universo de 3.000 pessoas que responderam. Uma só colocou, não tinha nenhuma pergunta relacionada a isso, né? Pergunta fechada. Só a pergunta aberta, que foi onde a pessoa conseguiu sinalizar isso. Sim. Como é que essa pessoa consegue ser enxergada? Sim. Acho que é muito isso, difícil, né? Da questão né? de como que vai acontecer essa avaliação e de ter esse olhar, de precisar ter esse espaço para que a pessoa faça essa narrativa, né? Trazendo um pouquinho para a questão da acessibilidade, as plataformas de educação, aí falando, né, na questão de educação à distância, por exemplo, elas têm funcionalidades de acessibilidade. O que acontece é que em algumas plataformas, então, na questão da acessibilidade, você faz essa acessibilidade específica por usuário, porque então tu pode ter deficiências múltiplas ali, né? E aí tu vai então fazer esse acesso individualizado, tá? De usuário para poder atender aquela necessidade, mas isso precisa haver uma sinalização, e aí isso a gente vai entrar lá na questão da próprio processo de admissão desse colaborador. Então, quando esse colaborador ele é admitido, ele tem uma questão, né, uma série de questões que ele responde, e isso, né, aí a gente está falando do que deveria acontecer e não necessariamente o que acontece, né, dessa área de desenvolvimento humano, ter esse olhar para justamente essa questão da diversidade. Aí foi o que eu falei antes, não é simplesmente tu ter número de pessoas, mas então entender esses profissionais que têm, se tem, né, deficiências que são físicas, que tipo de deficiência são, e se eu estou ofertando um ambiente de trabalho que esteja adequado às necessidades dessa pessoa, né? Porque se é uma pessoa que ela tem essa dificuldade, não sei se seria esse o termo exato, né, o termo correto de se trazer, mas se ela tem essa dificuldade de visão, então, né, no trabalho dela, no desenvolvimento da atividade dela, em algum momento ela vai realizar, né, capacitações, ela vai utilizar alguma questão de leitura, então isso tem que ser uma sinalização lá atrás, porque quando isso já é sinalizado, então, né, quando vai se pensar em processo de trabalho, processo de capacitação, até mesmo processo de deslocamento, de mobilidade dentro de uma instituição. Então, se eu tenho um colaboradores que são cadeirantes, eu preciso ter rampas de acesso, eu preciso ter locais que sejam adaptados, né? Então, isso aí a gente já vai entrar lá numa instância anterior da questão, né, desse indicador. E que bacana que essa pessoa pôde trazer, né, a sua voz, porque até então, né, pelo que deu para entender assim só, né,
sem entender muito o contexto, mas até então ele não tinha tido essa identificação. Né? Porque, teoricamente, pelo que você está falando, o processo seria simples de se resolver. Né? Tu chama teu gerente, teu coordenador, quem for pensar, olha, preciso que mude o computador, e TI, não sei quem, né? Faz essa Sim, configuração. é uma questão de Precisou chegar configurações, a de uma pesquisa para a os pessoa. próprios equipamentos, né? Os próprios, né? A questão dos computadores, enfim, de processadores, então tem essas funcionalidades, mas daí de ter esse entendimento de que essa pessoa tem essa necessidade, né, específica, que poderia ser uma rampa de acesso, poderia ser, enfim, né? O que acontece, isso é um ranço, né, do modelo médico de deficiência, que a deficiência está na pessoa. E é um indicador negativo, infelizmente, de um resultado negativo de que a deficiência está na sociedade. Porque não seria ele que teria que se adaptar, mas sim a sociedade, desde a contratação dele, ao lugar aonde ele vai trabalhar, né? Aos colegas que o receberão, né? Então, sim, exato. Tem toda essa necessidade e quando a gente fala na acessibilidade, a gente não fala na deficiência, mas sim na característica diferente. Na característica, exato. Ele monocular, ele ele tem o potencial dele a ser desenvolvido do jeito dele. Então, tudo é possível com as ferramentas corretas, né? E a experiência do usuário, ela tem facilitado essa conversa. Ela que tem aberto as portas para a acessibilidade. Então, é ela que está adentrando nas empresas e dizendo, olha, a experiência do usuário, no caso, o usuário com características X, com característica Y, né? Precisa de algo para que ele desempenhe tal função. Então, é uma pena que a gente ainda escute algumas empresas um pouco fechadas, né? Mas isso é com o tempo, né? A gente sabe do mesmo jeito, nós temos a nossa dificuldade aqui de não poder fazer libras ao vivo ou fazer a legenda ao vivo porque a plataforma não oferece essa condição e também o automático não atende à necessidade da pessoa que precisa dessa característica. Então, a gente precisa levar um tempinho para poder fazer as legendas, para poder fazer a transcrição, para poder atender. Sim. Mas vai chegar um momento que isso vai melhorar. A conversa já melhorou bastante. A conversa já está melhorando. Então, cada vez mais eu acredito que já de 3 anos para trás, você não ia falar nesse discurso da inclusão, da diversidade. Hoje você já, em todos os ambientes, de uma certa forma ou não, então vai no grau de maturidade da empresa, né? Ela assumir o comprometimento com os objetivos sustentáveis, né? Então é uma caminhada ainda longa, mas eu vejo com bons olhos. Sim, certamente. Isso aí. Bom, gente, acho que a gente está encerrando por aqui. Que é uma pena. Vou passar. Pois é. Nossa, eu gosto muito. Bom, vou dar a palavra primeiro para a Elisângela. Então, gurias, mais uma vez, então, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Foi muito agregador ter estado aqui com vocês, a todos que participaram. Um agradecimento aí de coração, me coloco à disposição. Como eu disse, o meu Instagram não é ativo profissionalmente, mas eu utilizo mais o LinkedIn, então me chamem lá no LinkedIn, peçam conexão, eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho por conta da rotina de trabalho, enfim, mas super aberta para networking, para conversar. Quando a Andréa me chamou, né, a gente conversou ao primeiro momento, fiquei super feliz e comentei com ela que eu recebo no LinkedIn muitos contatos de DIs que estão iniciando, então, de
pedirem, né, essa orientação, o que eu faço, como é que eu direciono, então fico muito feliz em poder contribuir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, mas que eu tenho muito prazer também de ensinar e compartilhar conhecimentos. Então, fico muito feliz de ter podido participar e ajudar todos que estiveram aqui nos escutando. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, né? Muito sucesso a todos nós e estou à disposição. Que precisarem, me acionem, que estou aqui para ajudar realmente. E obrigada, gurias, mais uma vez pelo convite. Lani? Bom, eu estou muito feliz, né? Adorei conversar com você, Elisângela, conversar com todos vocês, foi muito bom. Eu sempre peço que vocês coloquem uma palavra de avaliação. O que foi? Uma palavra. Digam como é que foi para vocês, né, essa livecast, se agregou alguma coisa. Eu acredito que sim. Eu estou muito, assim, animada com a sua fala, né? Eu adorei muito e agradeço demais a oportunidade. Bom, como eu já havia falado, eu trabalho muito acessibilidade digital e eu penso que a informação, se você colocar a informação acessível, ela vai chegar a todas as pessoas. Então, é essa mensagem que eu deixo, né? Procurem sempre deixar suas informações acessíveis. Aí vocês estarão falando com todos e todas. Muito obrigada. Bom, eu vou agradecer mais uma vez a presença e por ter aceitado o meu convite, a Elisângela, que eu conheci no LinkedIn através de uma postagem que ela comentou que era sobre avaliação de resultados. E aí, quando eu estava procurando alguém para chamar para livecast, eu lembrei do comentário dela. Eu falei assim, cara, tenho certeza que ela entende do assunto. Pelo comentário, a gente já percebe. E aí fui lá, chamei e ela prontamente aceitou, se colocou super à disposição. Uma energia, uma simpatia. E na correria, né, de tempo, sai de manhã, chega tarde, família, você fica pensando, não, Andréia, vamos, tal hora, não sei o que, quando eu chegar. Então, assim, obrigada de verdade por estar aqui, por ter trocado tanto com a gente, por ter apresentado tanta informação legal sobre esse assunto, que não só para o DI, mas na educação como um todo, ainda é um assunto que está engatinhando e que a gente precisa falar cada vez mais. Agradeço também a Lani, minha parceira aqui do projeto Nos Bastidores, que está sempre comigo, seja aqui no meu perfil ou lá no perfil dela. Esse é um projeto que acontece quinzenalmente, então a cada quinzena ele é no perfil. Hoje ele está aqui e daqui a 15 dias ele está na casa da Lani, lá no perfil dela. E agradeço a... Ouvi uma vozinha. E agradeço também o pessoal que participou aqui com a gente. É sempre legal poder trocar, ver carinhas diferentes, né? A cada convidado, né, a gente vê um pessoal diferente, mas também vê aquele público fiel que está sempre por aqui. Então, obrigada mais uma vez. Essa live, assim que terminar aqui, ela já fica disponível aqui no meu perfil, tá? No Instagram. E depois a Lani faz a legendagem, a minutagem, a transcrição, e aí a gente coloca ela completinha lá no YouTube, mas aí a gente divulga nas nossas redes sociais quando estiver disponível, tá bom? Obrigada a todos, gente. Uma ótima noite para vocês. E até a próxima. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Acho.